Olá, amigos. Estamos iniciando a nossa programação, iniciando mesmo com o Auditando Ideias. É uma nova proposta que a Concor Contabilidade e toda a equipe está implementando para que as pessoas, os clientes, os amigos tenham maiores informações sobre as áreas contábeis, as administrativas, as jurídicas, por que não? Então nós estamos iniciando agora o nosso projeto de Auditando Ideias e nós convidamos para principiar todo esse projeto a doutora Fabíola Condé, que está comigo aqui. Ela é engenheira de segurança do trabalho, bacharel em Direito e é também perita judicial na área de segurança e medicina do trabalho. Então nós vamos iniciar com ela. O tema nosso será a abordagem do PGR, do SSTE social, essa exigência nova para proteção e gerenciamento medicina do trabalho. Não é assim, doutora? Isso. Eu quero agradecer a sua presença e pedir à senhora que sempre nos abasteça aí de conteúdo em prol dos nossos clientes e amigos aí de todo o tempo. Um abraço, senhora. Eu agradeço o convite, me sinto lisonjeada, primeiramente, para estar iniciando esse projeto, um projeto que vai trazer aos ouvintes, aos clientes, amigos, uma abordagem melhor sobre o tema que ainda traz grandes dúvidas. Sim, é um tema complexo demais. Sim, muitos clientes nossos, muitos empresários e mesmo produtores rurais nos abordam sem entender nada o porquê da necessidade, da exigência desse sistema de proteção do trabalho. Mas eu quero deixar a senhora bem à vontade, porque nós fazemos as nossas programações e nós buscamos conversar com todos de maneira bem informal, sem muito rodeio, justamente para quê? Para as pessoas entenderem de forma simples qual é o conteúdo e a exigência de cada lei, cada lei, cada regulação, que somos obrigados a seguir, a bem até da saúde, da medicina do trabalho e tal, do trabalhador, não é assim? Então, muitas dúvidas, doutora Fabíola, acontecem no dia a dia. Eles confundem demais. Então, eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem geral sobre o porquê da exigência do PGR, queria explicar o que é o PGR, o que é o SST, e o que é efetivamente o E-Social, que vocês são obrigados a transmitir essas informações, não é assim? Justamente. Então vamos partir do princípio de que a primazia dessas documentações não é algo novo. Já era aí, já vinha há longos anos sendo exigido. O que mudou foi a forma que está sendo exigido, cobrado. Antes tinha que fazer a documentação, mas não tinha nada que tinha que ser lançado. Hoje não. Hoje, com a unificação dos órgãos, Receita Federal, Previdência Social e INSS, então a forma com que está sendo exigido é que foi implantado aí a quarta fase do E-Social, que é a última fase, que é justamente o lançamento desses documentos de SST para o E-Social. Divide em três fases. Primeira fase, primeiro evento, que é o evento 2220, que é a comunicação do acidente de trabalho. O segundo evento, que é o 2220, que é o monitoramento da saúde do empregado. Antes, por exemplo, fazia o ASO, mas não precisava ser comunicado a nenhum órgão. Hoje não. Toda vez que esse empregado for admitido, demitido ou tiver uma mudança de função, retorno ao trabalho, ele tem que fazer passar por médico do trabalho, fazer esse monitoramento através do atestado de saúde ocupacional e, consequentemente, fazer a transmissão desses dados para o E-Social. E o terceiro evento aí é o 2240, que é as condições do ambiente de trabalho do empregado. Então, a necessidade de fazer essas transmissões é justamente para que seja
transmitido aí a questão do PPP. Até final do ano de 2021, finalizou a questão do PPP físico. A partir do início, dia 10 de janeiro de 2022, iniciou aí a exigência do PPP eletrônico. Então, para que seja emitido esse PPP, é muito importante a transmissão desses eventos. Entendi. Então, em suma, em tempos pretéritos, passado, esses levantamentos, né, do ambiente do trabalho ou mesmo da saúde do empregado, ele era feito de forma física. De forma física. E com o advento social, todos esses eventos são transmitidos agora de forma digital, né, sujeito a multa, de fora de prazo, né, é assim? Justamente. Então, em suma, também queria que abordasse toda empresa, em geral, aí dependendo da sua cadência, é obrigado a manter seus empregados dentro das normas que determinam esta área de medicina e segurança do trabalho. Então, todo empregador, ele é obrigado, antes de contratar qualquer empregado, que esse empregado passe por exames médicos que já está programado de acordo com o PGR ou com SST, né? Assim, isso. É isso que eu queria que a senhora, de forma mais simplificada, explicasse isso para o nosso público aqui, porque a falta de entendimento é esta. Eu sou contador há muitos anos e eu sei que quando a gente falava na questão da exigência de você cumprir o requisito das NBRs, né, das normas, isso. Aí o empregador, ele, com muito desdém, ele achava que isso era besteira, isso não precisa, etc. Então, hoje, intensificou a exigência mais ainda, porque antigamente a gente sabia que, independente da lei, isso era necessário para a própria saúde do empregado, do ambiente de trabalho, né? Assim, então, é para falar para o público que realmente isso é obrigatório, é sério, é perigoso, a gente não sabe o que vai dar no desdobramento se não cumprir essa missão, não é assim? É isso mesmo. E quando vai contratar um empregado, a primeira coisa que tem que ser feito, antes de ir lá e passar esse empregado para o médico do trabalho, primeiro tem que ser feito um levantamento. Quais são os riscos que esse empregado está exposto? É feito o laudo, ou o PGR, ou o LTCAT, e nesses documentos serão descritos quais são as condições do ambiente desse empregado, quais são os riscos. E aí, através desse documento, é que o médico do trabalho vai ter condição de avaliar esse empregado. Por exemplo, ele está exposto a ruído? Quais os exames que precisam ser feitos caso esse empregado esteja exposto a esse ruído? Então, é dessa forma que o médico vai ter condição de avaliar esse empregado. O MEI ele tem algumas isenções de alguns documentos que precisam ser feitos, o MEI, o ME, o EPP, então aí cada empresa ele tem um critério de avaliação. Aquelas empresas, por exemplo, que tem isenção de risco, um comerciante, uma loja, enfim, se ele for, por exemplo, o MEI, ele tem isenção de fazer o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, onde está mapeando ali todos os riscos, risco físico, químico, biológico, acidente e ergonômico. Então, essas empresas, por exemplo, que têm essa isenção de risco, mesmo que tenham isenção de fazer o PGR, mas tem que ser feita a comunicação ao órgão, tem que ser feita a declaração de inexistência de risco. Como é que eu faço essa declaração? Conforme a avaliação, a análise técnica de ausência de risco, aí é que se faz essa declaração e o médico, portanto, ele, com base nessa declaração, ele não vai cobrar o PGR e, portanto, se essa empresa tiver, por exemplo, inexistência do risco ergonômico, também não será necessário fazer o PCMSO. Mas cada empresa tem o seu critério de avaliação. Então, isso então é uma rua de condução dupla. Às vezes o médico pode entender que pode ser dispensado alguma coisa, é assim? Na prática? Na prática dessa forma. Agora, vamos dar um exemplo que eu tenho um cliente que tem um açougue, vamos supor, né? Então, o açougue, o empregado
vamos dizer assim, está sujeito a entrar em câmara frigorífica, um exemplo, tá? E também ele vai atender o público e ele manuseia, né, alimentos. Então, além de tudo, vocês também que medem o risco disso tudo e indicam qual equipamento de segurança que vai ser adotado ali, não é? Então, esse grau de risco, ele é maior. Como é que você mede o grau de risco de uma empresa? Eu tenho uma loja comum, uma loja de roupas. Ela tem as necessidades da loja de roupa, mas é diferente de uma farmácia, é diferente de um açougue mesmo, que eu dei, de um supermercado, enfim. Então, é tudo uma análise geral da construção civil, que é muito mais perigoso, né? E isso tudo é avaliado pelo a sua área, pela segurança do trabalho, né? E isso necessita desses técnicos para avaliar a situação lá do ambiente também, mistura tudo, do ambiente, do local de trabalho, do que manuseia, da forma que o empregado trabalha, tudo nessa condição, né? Assim? Isso. Vamos dar, por exemplo, o exemplo do açougue. O açougue tem a câmara fria. Geralmente, a temperatura dessa câmara fria está abaixo de 11 graus, abaixo de 12 graus. São geralmente zero, abaixo de zero. Então, é um ambiente frio. O empregado ele precisa ir várias vezes no seu turno adentrar nessa câmara fria para pegar ali alguma peça de carne para substituir ali no balcão ou atender algum cliente, justamente. Então, nesse caso, esse açougue, ele expõe os seus empregados que estão ali trabalhando no açougue, que precisa adentrar nessa câmara fria, ao risco físico, que é ao frio, por ter uma temperatura abaixo aí do limite de tolerância. Então, nesse caso, vamos supor que esse açougue seja uma MEI ou uma ME, mas tem o risco físico. Nesse caso, há sim a obrigatoriedade de fazer os 3 documentos. O PGR, que é justamente, vai fazer esse gerenciamento, esse mapeamento desses riscos. Sim. E identificando o risco, ele vai também propor medidas para que possa trazer aí ao empregado uma segurança para que não ocorra aí futuramente uma doença do trabalho ou também um acidente do trabalho. Propor também medidas tanto coletiva quanto individual. Então, esse é o primeiro documento. O segundo documento é o PCMSO, que é onde vai trazer quais são os exames que esse empregado precisa fazer. Esse documento vai fazer um monitoramento da saúde desse empregado. Quais os exames eles precisam fazer, de quanto em quanto tempo. E o médico do trabalho vai poder trazer nesse documento a parte médica, que é a avaliação conforme o PGR. O terceiro documento, que é as condições ambientais. Ele vai descrever o ambiente do trabalho, identificando ali, por exemplo, estamos falando sobre o risco físico. E vai dizer, esse empregado está exposto ao risco. Se tiver, ele vai colocar ali o código do ex-social e fazer a transmissão. Ou também, não. Tá? Então, esse é o terceiro documento. Então, esses documentos, na verdade, eles são atrelados ao evento do ex-social. Entendi. Aí, a finalização com relação à transmissão do ex-social, que me parece que é o mais importante de toda a cadeia, porque você vai expor para as autoridades o que o técnico ou o engenheiro levantou lá, o que o médico do trabalho levantou e o que a empresa tem que cumprir mediante essas exigências, não é assim? Isso. Então, o empregador ele tem que ter muito cuidado quando é estabelecido ou determinado que aquele empregado tenha que usar algum tipo de EPI, é para ser usado mesmo, não é isso? Sob pena da empresa ser punida severamente se ela não exigir do empregado, sob pena até de demissão sem justa causa, se for o caso, ou por justa causa, digo, se ele não se negar a atender lá as exigências ou as EPIs determinadas, não é assim? Justamente. Esses empregados, quando são expostos a esses riscos, o empregador, ele é obrigatório a propor para esse empregado um ambiente seguro.
O EPI, ele é o último evento, quando não teve outra forma de proteção coletiva, então chega-se ao EPI. Esse EPI ele é obrigatório, não é facultativo. O empregador tem que fornecer, treinar e fiscalizar. Não adianta só entregar o EPI, por exemplo, para o empregado e deixar ele. Usa quando quer e como quer. Não é dessa forma. Caso esse empregador não faça essa exigência no uso, além de ser penalizado, podendo ocorrer aí multa pelos órgãos fiscalizadores, ele também não vai ser adequado para aquilo que foi proposto ali no documento, né? Além do custo financeiro que vai ter sobre adquirir esse EPI, ele não vai propor ali a medida que foi proposto. Por exemplo, o que nós estamos usando aí, o risco físico, que é o frio. Esse empregado, para adentrar nesse ambiente, nessa câmara fria, ele tem que usar, por exemplo, no mínimo uma japona, um calçado térmico. Então, o empregador ele precisa fornecer, treinar e fiscalizar para garantir que esse ambiente esteja seguro para esse empregado. Pelo que a senhora disse, independentemente das determinações legais, isso também serve para minimizar a própria saúde daquele trabalhador que está ali labutando todo dia, né? Justamente. Agora, neste caso também, a senhora bem disse aí que a EPI é a última instância da exigência, mas normalmente o técnico da área, ele pode propor ou exigir, vamos dizer assim, do empregador que faça alguma modificação no ambiente, justamente para poder evitar um maior impacto na saúde deles, ou isso normalmente não acontece? Eu estou no açougue, é um exemplo, tá? Então, vamos dizer que é uma coisa grosseira que eu estou aqui como leigo, naturalmente. Sim. Você observa lá que a iluminação está muito restrita. Isso não acontece no açougue, mas aí você determina para a empresa fazer essa modificação, ou isso também faz parte do seu dia a dia? Justamente, porque, por exemplo, o que nós estamos usando, o exemplo da falta de iluminação, pode gerar um acidente. Se o empregado adentrar nesse ambiente escuro ou falta de organização, ele pode tropeçar, ele pode acabar se sofrendo aí um acidente. Sim. Então, sim, o técnico profissional da área de segurança do trabalho que fizer esse trabalho tem que sim fazer as orientações e cobrar desse empregador que faça essas adequações. Tem muitos riscos, por exemplo, caso de ruído, de repente fazer uma proteção ali do motor, da máquina, que vai reduzir esse ruído, enfim, uma correia que ela esteja exposta. Então, o profissional ele tem que ter esse cuidado, sim, de fazer a solicitação que faça essas alterações. Entendi. Vamos mudar um bocadinho meu assunto agora, dentro do contexto. Quando o empregado sofre um acidente ou se ausenta do trabalho por motivo de doença, a doença adquirida, essa também é minha confusão de sempre, muitas vezes classifica-se às vezes uma doença como um acidente de trabalho. É uma polêmica isso. Mas independentemente de ser acidente de trabalho ou doença, o médico do trabalho, nesse momento, ele é atuante porque nós temos que emitir, se fosse dentro do trabalho, a CAT, se não for, nós temos que afastar o empregado. Então, a primeira providência é que o nosso médico do trabalho atenda é assim que funciona? É assim que funciona, eu te pergunto. Atenda esse trabalhador que foi, vamos dizer assim, acidentou ou foi afastado. E como é que fica a situação da empresa neste momento? O empregado afasta, ele vai se recuperar, às vezes 2 meses, 3 meses. O que acontece com o retorno? O que você pode me dizer a respeito disso? Então, foi outra mudança com esse social em relação ao acidente do trabalho, porque antes, quando um funcionário, um empregado, ele se acidentava, era encaminhado ao médico, trazia um atestado, e a própria contabilidade fazia essa emissão dessa CAT direto no INSS, direto no site do INSS. Hoje não é possível mais, é tudo pelo E-Social. Então, aconteceu um acidente ou uma doença, passa pela avaliação do médico, que, dependendo, manda para uma unidade de saúde e
já passa pelo médico da empresa. Com base nesse atestado, se faz uma investigação do que aconteceu, apurando ali realmente os fatos, e posterior se faz a comunicação direto pelo evento 2210, pelo e-social. E para isso tem um prazo. Tá? No caso, para acidentes tem 24 horas para que seja feita essa comunicação. Isso é muito importante destacar para todos que qualquer acidente de trabalho nós temos 24 horas para fazer a comunicação. Coisa muito importante. Caso seja extrapolado esse prazo, pode sim ser motivo de multa, tá? Sim. E o empregado afastou há mais de 15 dias, ele é afastado pela Previdência Social, pelo INSS, e se ficar acima de 30 dias, quando ele retornar para a empresa, ele tem que passar pelo médico para fazer o retorno do trabalho. Justamente para o médico avaliar as condições desse empregado, se ele tem condição de retornar para o ambiente de trabalho. Sim, aí naturalmente o médico vai exigir novos exames, se for o caso, não é? Aí só depois da liberação do médico do trabalho é que ele pode voltar às suas atividades normais, não é assim? Justamente. Tá. Outra coisa que há muita dúvida é com o retorno de férias. O retorno de férias do empregado, eu não sei se é assim ainda, mas tem que passar por uma nova avaliação, ou isso foi abolido? Não, para o retorno de férias não precisa. Não precisa, né? O que há uma discussão grande é a gestante precisa fazer um retorno Sim. ao trabalho ou não. Em regra pela legislação não precisa. Mas essa gestante, ela passou por um processo de parto, que seja cesárea ou que seja parto normal, se afastou aí durante 4, 5 meses. Então é bom que essa gestante, essa mãe, que se ausentou do trabalho tanto tempo, que ela faça sim um retorno no trabalho para ver justamente qual é as condições dessa empregada para o retorno ao trabalho. Entendi. E existem doenças que antigamente são doenças, um câncer, por exemplo, que antigamente hoje é uma doença assim que mete medo de todo mundo, naturalmente. Mas antigamente era, que eu me lembro, era passiva até de aposentadoria já automática. Hoje em dia não, hoje em dia há grande recuperação, graças a Deus, né? E esse pessoal que passa por essa enfermidade poderá voltar ao trabalho normalmente fazendo a mesma avaliação. Às vezes passa por um tratamento 1, 2, 3 anos e ele pode voltar ao trabalho com novas avaliações do médico do trabalho, etc. Não é assim? Justamente. Quando ele tiver alta do médico dele, ou desse empregado, vai passar pelo médico do trabalho, e o médico do trabalho, dando alta, pode vir, sim, a se integrar no seu ambiente de trabalho, ou caso esse médico do trabalho dê alguma restrição, aí ele é recolocado em outro posto de trabalho. Sim, aí muda a função, ele pode mudar a função. Pode e a mudança de função é importante também, pode ser feito por outros acidentes. A pessoa fica, às vezes, parcialmente inválida de um membro, tal, ele vai ser modificada a função dele, né? E o empregador ele tem que se adaptar a isso, não é assim? Justamente, mas isso vai depender ali da avaliação do médico do trabalho e se dentro dessa empresa tem esse ambiente de trabalho. Entendi. Caso não tenha, aí sim, aí tem que devolver esse empregado à Previdência Social, ao INSS, relatando que, olha, não tem como fazer a readequação desse empregado ao ambiente de trabalho. Entendi. Eu acho que vai surgir muitas dúvidas aí das pessoas, então nós vamos estar abertos aqui, nós vamos mandar aí o nosso endereço direitinho para e-mail ou de outra forma, né, para poder a doutora responder depois tudo que nós estamos abordando aqui. Agora, outra questão que também gera muita dúvida, doutor, é sobre o PPP. Muita gente não sabe nem o que significa, fazem uma confusão. Essa semana mesmo nós tivemos uma coisa interessante, até solicitei a sua assistência lá, teve
há muitos anos atrás, nós tivemos a empresa de transporte. Essa empresa de transporte já encerrou as atividades já há muitos anos. E dentro da empresa de transporte, normalmente tem motorista e tal. Então, exigiu de nós, na época, eu não sei se era uma exigência legal, o fato é, ou se fez, se perdeu, que era físico, né? Então, a senhora até intercedeu e me parece que foi feito o PPP. O PPP, ele é importante para o trabalhador, por quê? E também qual é a obrigatoriedade do empregador em levantar e exigir e acompanhar esse tipo de programa, né? O PPP ele é um documento importante, principalmente para aqueles empregados que são expostos a algum tipo de risco. Aqueles riscos estejam contemplados, claro, na portaria 9.048, que é a portaria que contempla ali a questão da risco o risco físico, químico e biológico. Ele traz a esse empregado que ficou exposto, que trabalhou exposto a esses agentes, um período menor para que possa estar aposentando. Sim. E é importante para esse empregado, justamente através do PPP, que vai trazer ali um resumo desse período laboral. Ele vai trazer que tipo de risco foi esse, se foi acima do limite de tolerância ou não, se a avaliação é qualitativa ou quantitativa. Então, esse documento é muito importante por isso. O empregador é obrigatório o fornecimento desse documento. Quando esse empregado é obrigatório o fornecimento desse documento, quando o empregado for iniciar aí a questão da aposentadoria ou quando for demitido da empresa. Sempre que for demitido, tem que ser fornecido. E esse documento hoje também ele faz parte do global do E-Social. Justamente, até 2021, dezembro de 2021, esse documento era físico. Uhum. E a partir do dia 10 de janeiro de 2022, esse documento passou a ser eletrônico. Com base na alimentação das informações dos eventos de SST para o E-Social, o órgão aí tem os dados desse PPP eletrônico. Ele é automático. Entendi. Aí isso beneficia claramente aqueles empregados que trabalham num ambiente de periculosidade, de insalubridade? Justamente. Existe uma portaria específica contemplando quais são esses agentes e, nesse sentido, que tem questão de metodologia, de como foi avaliado, tem toda uma especificidade do assunto. E, por exemplo, a empresa que finalizou suas atividades, é possível emitir esse PPP? Não tem mais nada. Na época não foi feito um LTCAT, não foi feito um PPRA, não tem um PC mensal, não tem nada. Não existe mais essa empresa. Como é que eu faço? Por semelhança. Por exemplo, nessa empresa específica de transporte, a qual me procuraram, nós fizemos aí o PPP por semelhança. Pegamos uma empresa exatamente semelhante, e aí que o ambiente é bem parecido e fizemos o PPP. Entendi. Mas hoje isso não vai acontecer mais porque já está no meio eletrônico, né? Então, hoje praticamente é online, né? Justamente. Aí é muito importante aí os empregadores ficarem atentos, porque antes as multas eram por fato, por ausência de documento. Hoje não, hoje é por empregado. Então, caso falte essas informações ou ficam aí... Ou mesmo profissional inadequado que não cumpre da própria segurança e medicina do trabalho, né? Justamente. E aí pode ocorrer aí essas multas. A senhora não sabe a dificuldade que nós tivemos quando do ingresso dessa lei, porque havia uma confusão entre contador e o profissional da área de segurança. Quem queria transmitir? Houve muita discussão a respeito disso. Hoje está pacificado que nosso trabalho, por exemplo, é gerar folha de pagamento, é cumprir as obrigações lá junto aos recursos humanos, mas a questão de segurança, PCMSO, PGR e tudo mais, depende do profissional da área de segurança e medicina do trabalho, né, do médico de trabalho, no caso do técnico de segurança ou engenheiro de segurança, não é assim? Justamente, até porque é uma área específica, técnica, que requer conhecimento. Uma informação errada, uma ausência de informação, um enquadramento errado é passível a multa. Sim. Então, o contador ele não tem esse conhecimento técnico
para fazer esses lançamentos. Então, isso é muito importante a gente repetir isso, viu, gente? Ela falou uma coisa certa, o contador é contador, né? Ele não tem conhecimento de nada a respeito dessas particularidades com relação ao ambiente de trabalho. Inclusive, nós estamos sujeitos também a fazer o mesmo, né, doutor? Justamente, tanto é que os escritórios de contabilidade, tudo aí tem seus documentos, Sim. Estão fazendo a transmissão dos seus empregados, e cada um com a sua área, com a sua especificidade, justamente para não ter erro. Numa outra oportunidade, nós vamos abordar, numa sequência que eu vou te pedir para vir novamente, nós vamos abordar essa questão ligada a essa nova legislação do LGPD, que é uma coisa que está metendo medo em todo mundo, porque ainda está no embrião, né? Essa lei ainda é nova, mas ela tem relação, porque esses dados, todos os dados que estão sob sua guarda, são dados sensíveis de cada empregado, né? Principalmente o médico do trabalho, né? Então, tanto a empresa quanto os profissionais que rodeiam têm que se ater a essa questão da LGPD. Esse é um tema importante também para o futuro, que tem relação com o que a gente está discutindo aqui agora. E a senhora citou aí o LTCAT, né? Nós abordamos já o PGR, né? O SST, o PCMCO, o LTCAT. O que é o LTCAT para o público assim entender? Por que ele existe? O LTCAT é um documento, é um laudo, que ele vai trazer as condições do ambiente de trabalho desse empregado. O PGR ele faz um mapeamento risco físico, químico, biológico e ergonômico desse acidente de trabalho. O LTCAT não. O LTCAT ele vai seguir uma legislação própria da Previdência Social, contemplando aí a portaria 9.048, que ele vai trazer risco físico, químico e biológico. Esse empregado, ele está exposto a algum tipo de risco físico, químico e biológico contemplado nessa portaria? Caso esteja, tem que descrever conforme aí o código do ex-social, e da mesma forma propor medidas caso neutralize ou não essas condições de trabalho. E o profissional que está legalmente apto a fazer esse laudo é o médico do trabalho e o engenheiro do trabalho. Técnico de segurança do trabalho não se faz LTCAT. Entendi, mas é um engenheiro e um médico concomitantes. Eles se organizam ali? Não. Pode ser um ou outro. É. Em regra, o que mais se faz é a questão do engenheiro de segurança do trabalho fazer esse laudo, porque, por exemplo, tem avaliação quantitativa, a dosimetria de ruído, poeira, medição, enfim. Então, normalmente é o engenheiro de segurança do trabalho que se faz. Então, são praticamente, vou dizer assim, são co-irmãs o PGR e o próprio GRO, que é outra coisa que me confunde. Eu tenho uma mistura entre PGR e GRO, que são coisas necessárias um e outro, mas são distintos entre si. Mas... Justamente, o programa de gerenciamento de risco vai fazer a identificação desses riscos. Esse empregado está exposto aqui, risco físico, químico, biológico. Identificado o risco, nós vamos fazer agora o gerenciamento desses riscos, que é o GRO. Aí sim, aí vai, com base nesses riscos, vai gerenciar, identificar se é perigo, se é risco, quais são os treinamentos necessários, precisa ser utilizado algum EPI para proteger esse empregado. Então, vai fazer o gerenciamento desses riscos. Sim, entendi. Então, eu acho que, por hoje, porque a gente também não se alonga, porque senão torna a nossa programação, a nossa entrevista aqui meio pedante, né? Então, eu vou te pedir para voltar e outras vezes, e também vou te pedir para responder as perguntas aí que com certeza virão, né? E, enfim, eu quero agradecer a sua presença e parabenizar pelas suas palavras aí, que foi muito claro e simples, mas eu acho que foram de interesse geral, e eu acho que todos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, vão entender claramente, pelo menos tirando aquela ideia que muitas vezes é errada, de desinformação, e que talvez pode gerar multas, ou se não, pelo desdém
das pessoas fazem sobre o tema, pode gerar problemas maiores. Queria agradecer e te convidar para a gente continuar nessa conversa sempre. Eu agradeço o convite, fico novamente lisonjeada, primeiramente por estar iniciando esse projeto, tá trazendo aí esclarecimento aos ouvintes, que ainda é um assunto que traz muitas dúvidas. E precisando, eu me coloco à disposição. Então tá bom. Gente, estou despedindo, nós estamos despedindo no nosso projeto de Auditando Ideias, e vocês fiquem assim, aguardando as outras entrevistas e os outros itens da nossa programação, que nós vamos estar atuando aqui diariamente. E quero agradecer e um abraço para todos.